Eu fui preso sem crime por um ministro do STF num avião, tão somente porque eu falei de maneira educada, apenas para o ministro, que o STF era uma vergonha, que eu tinha vergonha de ser brasileiro toda vez que eu vi um deles. E eu continuo tendo vergonha desse STF. Bom dia, família! O meu nome é Cristiano Caiado de Acioli. Eu sou o advogado que luta com amor pela sua liberdade, por justiça, pela prosperidade e pela família. A seguir, acompanhe um vídeo na íntegra que conta toda a história da minha prisão criminosa, praticada criminosamente pelo ministro do STF, sem crime. Tudo gravado. Do Lewandowski, da polêmica do ministro Ricardo Lewandowski no avião. Para quem não viu, um advogado foi detido ontem pela Polícia Federal. Não foi preso, não ficou atrás das grades, não foi para carceragem, nada disso, mas foi detido. Tomou uma canseira ali da Polícia Federal depois de se envolver em uma discussão com o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, durante um voo de São Paulo a Brasília. Ele foi lá e externou a sua indignação, ele mesmo filmou com o celular. O Lewandowski não levou numa boa, mandou chamar os homens da PF, os homens da PF vieram mesmo. Bom, a gente conta a confusão para você nesse VT aí, na sequência tem entrevista aqui no Café com o Jornal, fique ligado. Em um vídeo gravado pelo próprio advogado nesta terça-feira, Cristiano Acioli aborda o ministro, que aparece sentado na primeira fileira do avião antes da decolagem. Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Agentes da PF chegaram a ir até a aeronave, mas decidiram não retirar Acioli do voo, que seguiu normalmente. Mas ao pousar em Brasília, o passageiro de 39 anos foi levado à Superintendência da Polícia Federal. Antes de desembarcar, ele gravou outro vídeo. Eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exerci a minha liberdade constitucional. Ao chegar à sessão da segunda turma do Supremo, que começou a julgar o habeas corpus de Lula, Ricardo Lewandowski não comentou o assunto. O advogado Cristiano Acioli foi liberado no final da tarde. A confusão repercutiu intensamente nas redes sociais. A maior parte dos posts com declarações de apoio ao advogado, filho de Helenita Acioli, que já atuou como procuradora-geral da República. Um está amassando, o outro está botando os ovos e não sei o quê, e colocando queijo para terminar uma grande pizza, e eu espero que não termine, não. Está conosco o Cristiano Acioli, que se envolveu nessa confusão ontem com o ministro Ricardo Lewandowski. Acioli, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui no Café com o Jornal. Por que o senhor resolveu ligar o celular e dizer aquilo que disse para o Lewandowski? Bom dia, caros Mauro, Megali, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Essa é uma boa pergunta e eu faço questão de responder. A gente, como diz o ministro Marco Aurélio, vive momentos incertos. Eu peguei a câmera para me resguardar. Imagina, pegando a câmera e filmando tudo, ainda assim eu fui preso, entre aspas, sem qualquer tipo de crime, sem qualquer tipo de acusação. Então, um cidadão brasileiro, em pleno ano de 2018, numa suposta democracia, foi detido para averiguações. E tudo isso porque eu tinha todos os fatos filmados. Toda a minha conduta foi registrada exatamente para resguardar o que eu fiz. Por isso que eu filmei. O vídeo é muito curto. Ele começa no momento em que o senhor aborda o Lewandowski e diz a ele que tem vergonha do Supremo. Essa frase já faz com que a coisa, pelo menos para quem está assistindo o vídeo, dê uma escalada muito súbita. O Lewandowski já fala ali em chamar a Polícia Federal. Aconteceu algo antes disso que não foi filmado ou a conversa entre vocês dois começa ali mesmo? O vídeo é curto exatamente porque a conversa que eu tive com ele foi curta. Então não tinha como ele ser longo. A gente não teve nenhuma outra interação que não fosse aquele pequeno vídeo curto que foi mostrado naquele primeiro momento, quando o avião ainda estava aterrissado em Congonhas, né, antes de chegar em Brasília. Foi exatamente só aquela leve interação que cerceou a minha liberdade ontem durante o dia todo.
Agora, que tipo de resposta o senhor esperava do Lewandowski? O que o senhor imaginou que fosse acontecer ali? Bom, sabendo que eu estava interagindo com o ministro, com o juiz, né? Porque ministro é um nome de pompa, de monarquia, né? Ele é um juiz de Suprema Corte. Eu imaginava que ele fosse ter o decoro e a compostura, a envergadura que uma pessoa do cargo dele deve ter numa situação que nem essa. O mínimo é perguntar: por que o senhor acha isso? O senhor acha isso mesmo? Ah, tem certeza? Tá bom, essa não é a minha opinião. Ele tem que respeitar a opinião dos outros. É aquela frase: não concordo com nada que dizes, mas respeitarei até a morte o direito de dizê-lo. O que eu vi me assustou. Foi exatamente o oposto. Foi uma postura indigna de alguém que ocupa o alto cargo de guardião da Constituição, da democracia e de todos os valores que a gente preza. Ontem eu fui cerceado nesse valor, fazendo o meu uso dessa ferramenta tão essencial que todos nós temos, que é o de manifestarmos, desde que seja feito de forma urbana e civilizada. Ascioli, a gente entrou em contato com o ministro Lewandowski para tentar conversar com ele também. O juiz, preferiu não dizer e manifestou-se somente por meio de uma nota em que afirma que presenciou um ato de injúria ao STF e que, por isso, sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição a que pertence, acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. É o que diz a nota. Eu não vou entrar aqui no mérito de se o cidadão deve ou não fazer esse tipo de abordagem com autoridades, com juízes, eu não gosto dessa palavra também, autoridades, com políticos, juízes, enfim, gente pública. Eu, particularmente, esse tipo de ação não me agrada, mas o senhor estava no seu direito, estava conversando com uma pessoa e, ao contrário do que diz a nota, eu não vi injúria nenhuma ao STF. O senhor disse: eu tenho vergonha. É uma opinião pessoal sua. O senhor não disse: o senhor é uma vergonha, em direção ao juiz. Então, eu não vejo onde que o Lewandowski encontrou aqui um ato de injúria, mas assim ele se manifestou. O senhor é advogado. O que o senhor vai fazer em relação ao que aconteceu ontem? Bom, eu sou advogado, mas ainda assim existe um certo desamparo, porque, como eu testemunhei ontem, eu testemunhei toda a força, todo o poder, toda a estrutura do Estado contra uma pessoa, porque eu era o inimigo do Estado, eu era o inimigo da autoridade. Então, apesar de não ter praticado crime nenhum, porque eu até devo adentrar esse mérito, o Supremo Tribunal Federal ele não pode sentir injúria porque o Supremo Tribunal Federal não tem sentimento. Então, enquanto eu estava detido, com a minha liberdade restrita o dia todo, os assessores do ministro provavelmente buscavam elaborar uma tese jurídica que justificasse o absurdo, inadmissível, teratológico, impossível do cometimento de um crime que eu não cometi ontem. Ao contrário de muitas pessoas em condições pretéritas, eu tive todos os cuidados de me referir ao ministro com respeito, falar em tom baixo, pelo cargo, porque a instituição é maior que a pessoa. Mas ele não deu a minha mesma chance, né, desse tratamento. A mim foi a polícia, né? E a gente tem muitas vertentes. Acima do Supremo, infelizmente, hoje no Brasil a gente tem um problema. Quem fiscaliza o Supremo? Quem faz alguma coisa com a conduta do ministro? Quem vai cuidar desse abuso de poder que o ministro cometeu ontem? Como que o ministro vai responder a isso? Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem, o nosso direito é periódico, está sempre mudando as leis, está sempre mudando tudo, mas os assentos no Supremo são eternos. Então, eu acho que o Supremo tem que ser pensado, porque é muito difícil para um advogado, mesmo de família com condições, bons antecedentes, são poucas ferramentas, quase nada que nós temos juridicamente para poder, como eu posso dizer... Oi? Desculpa a interrupção, nosso tempo está esgotado, eu só queria que o senhor fosse bem objetivo para concluir. O senhor pretende tomar alguma ação judicial contra o Lewandowski? Sim, pretendo. Eu gostaria de ver o impeachment do ministro Lewandowski e eu vou até o final nisso, porque ele não tem o decoro para ocupar esse cargo. A toga é muito pesada para ele. Cristiano e eu Ascioli. tenho vergonha do Supremo. Muita vergonha e mais vergonha depois de ontem. Cristiano Ascioli, advogado, obrigado pela participação aqui no Café com o Jornal.
Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos os repórteres, obrigado por esse espaço. E mais uma vez tentamos conversar também com o ministro Lewandowski, que preferiu se manifestar por meio de nós.